Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesse momento nós estaremos iniciando o nosso estudo bíblico de hoje, que será sobre a oração. Amém? E a nossa expectativa é que Deus possa estar, por meio desse estudo, nos despertando para uma vida de oração, nos fazendo refletir sobre a sua importância, sobre a necessidade de vivermos uma vida de oração. Amém? Nesse momento nós estaremos orando ao Senhor, iniciando esse estudo, orando, pedindo para que Deus, Ele faça aquilo que só Ele pode fazer em nossas vidas. Oremos. Amém? Pai, eu clamo a Ti que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito esteja nesse momento, despertando a Tua igreja, despertando o Teu povo para vivermos uma vida de oração. Nós clamamos a Ti, fala conosco por meio desse estudo bíblico, que em nome de Jesus sejamos despertados pelo Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, a oração, ela é para a alma o que a respiração é para o corpo. A oração, ela é de grande importância para a vida do cristão. Por isso, a Bíblia enfatiza tanto a oração. O próprio Jesus, ele deu prioridade à oração em sua vida terrena. Em vários momentos do seu ministério, nós percebemos Jesus se retirando à parte para orar, para interceder, para clamar. E Jesus também recomenda aos seus discípulos que orassem. E ele mesmo deu esse exemplo de uma vida de oração. É interessante que, mesmo cansado, diante de todo o trabalho do ministério, Jesus ele nos ensina isso. Veja comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz a palavra do Senhor: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amados, o contexto desse texto que nós acabamos de ler se refere a um momento em que Jesus acabara de passar um dia inteiro de serviço, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. E diz a palavra do Senhor que na madrugada Jesus se levanta e vai orar ao Senhor. Vai para um lugar deserto e ali orava. E é interessante que posteriormente a esse momento de oração vem os seus discípulos e lhe dizer que havia ali já pessoas que estavam à sua procura. E Jesus diz: agora nós vamos para outras povoações, vamos para as povoações vizinhas. Então é interessante, amados, que por meio da oração Jesus ele tem um direcionamento que eles agora precisavam ir para um outro local, precisavam ir para outros povoados. Naquele momento de oração Jesus ele recebe renovo para mais um dia de serviço, mais um dia de propagação do reino. Por meio daquele momento de oração, recebe renovo, recebe poder dos céus também, porque no dia seguinte diz a palavra do Senhor que Jesus, ele continua a pregar, continua a curar enfermos, a expulsar demônios. E amados, nas nossas vidas não é diferente. É por meio da oração que nós recebemos o renovo do Senhor. É por meio da oração que nós recebemos o revestimento do poder dos céus. É por meio da oração que nós recebemos direcionamento também do Senhor. Quantos erros nós evitaríamos nas nossas vidas? Quantas escolhas equivocadas nós evitaríamos se nós gastássemos mais tempo em oração? Que o Senhor nos ajude. Spurgeon dizia que a oração se tornou tão fundamental para mim quanto o ar que enche meus pulmões e o sangue que corre em minhas veias. John Wesley fala que passava diariamente 2 horas de oração, começando às 4 da manhã. Ele sempre dizia que a oração era o seu negócio principal. Martinho Lutero, queridos, ele dizia: se deixo de passar 2 horas pela manhã em oração, o diabo sai vitorioso o dia inteiro. Tenho tanto serviço a fazer que não posso passar diariamente sem 3 horas de oração.
Então, quanto mais serviço ele tinha para fazer, ele tinha compreensão que mais tempo ele deveria gastar em oração. E quantas vezes nós invertemos, né? Nós, quanto mais serviço temos para fazer, mais deixamos de orar. E é por isso que nós nos desgastamos tanto, é por isso que nós cometemos tanto equívocos. Que Deus nos ajude a revermos a disposição do nosso tempo e a priorizarmos uma vida de oração. Amém, queridos? E amados, é na palavra de Deus, é na Bíblia que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos saber sobre a oração. A Bíblia ela é um manual de oração do crente. É muito importante lermos, é muito importante estudarmos sobre a oração e mais que lermos e estudarmos, é muito importante orarmos. E aí isso já pergunta, você ora, meu irmão? Você é uma pessoa de oração? Então vamos conferir nesse momento algumas verdades acerca da oração, na expectativa de que Deus nos desperte a vivermos uma vida de oração. Amém? Mas o que é oração, amados? Oração na Bíblia significa falar com Deus. A oração ela é descrita como um ato de invocar ao Senhor. Amém? A oração ela é um chamado. Em Jeremias 33, verso 3, o Senhor diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração ela é uma petição, é súplica. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Daniel viveu em oração e por isso alcançou grandes vitórias. Ele conversava com Deus, no registro diz, pelo menos 3 vezes ao dia. E com isso escapou da ferocidade dos leões, teve sabedoria, teve discernimento do Senhor, né? Deus o capacitou, dando conhecimento que nenhum outro tinha ali. E, amados, Deus nos concede muitas graças por meio da oração. A oração também ela é comunhão com Deus. Comunhão é participação, é relacionamento íntimo com o Senhor. Orar é conversar com o Pai. Jesus conversava com o Pai através da oração. Sua vida foi um exemplo de oração, como nós já falamos anteriormente, a nível introdutório. E hoje, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós diante do Pai. Amém? E, amados, por que devemos orar? Por que orar? Primeiro, porque Deus nos chama a orarmos. Salmo 50, verso 15, diz a palavra, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Devemos orar porque é ordem de Jesus. Em Lucas 18, verso 1, o Senhor diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Né? Por meio dessa parábola que você pode em casa ler mais detalhadamente toda a parábola. Eu estou lendo só o verso 1 devido ao nosso tempo, mas você pode ler em casa e receber mais de Deus esse despertamento sobre o orar, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Devemos orar também, amados, porque é uma ordem bíblica. 1 Tessalonicenses 5, verso 17 diz, orai sem cessar. Devemos orar também porque a oração ela produz seus efeitos. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11, diz a palavra do Senhor, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Devemos orar, porque pelo seu poder, Deus ele age, amados. Salmo capítulo 4, verso 3, o Senhor diz, lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor ouve, o Senhor me ouve quando eu chamo. O salmista também fala no Salmo 138, verso 3, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Alguém já disse, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder.
nenhuma oração, nenhum poder. E qual é a sua experiência, queridos? Muita, pouca ou nenhuma oração? Que Deus nos desperte. O terceiro tópico que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é como orar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Missionária, como eu devo orar? Quais as posturas, né, que eu devo orar? Será que Deus escuta mais quando eu estou de joelho? Escuta mais quando eu estou em pé? Enfim, vamos ver nas Escrituras como orar. Quanto à postura, né? Você encontra na Bíblia pessoas que oraram ajoelhadas, como nós vamos ver em Efésios capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar nas Escrituras pessoas que oraram em pé, em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 5 ao verso 6, diz: então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Né? Então nós vamos ver aqui o exemplo de Josafá orando em pé diante da congregação. Nós vamos encontrar também relato nas Escrituras de pessoas orando deitadas, como foi o caso de Ezequias. Né? Em 2 Reis, capítulo 20, verso 2 ao verso 3, diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E ali Ezequias teve a sua sorte mudada, né? O Senhor, ele dá um outro rumo à vida de Ezequias. Deus escuta o seu clamor e acrescenta-lhe alguns anos de vida. Nós vamos encontrar também, amados, nas Escrituras, relatos de pessoas que oraram prostradas, né? Como nós vamos ver em Salmos 95, verso 6, o salmista diz: venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Nós vamos encontrar também um relato de pessoas que oraram de mãos levantadas. Então, no Salmo 28, verso 2, o salmista declara: ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Portanto, amados, esses são alguns textos nas Escrituras que nos mostram os servos de Deus orando em várias posições, e a grande questão é o nosso coração, como nosso coração está posicionado, né? Precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração disposto a ouvir o direcionamento de Deus e obedecer. Deus sempre responde àqueles que estão dispostos a obedecê-lo. E alguns outros princípios para a oração: você deve orar ao Pai, em nome de Jesus, no Espírito Santo, com fé, confiando nas promessas do Senhor. Creia naquilo que você está orando, creia no Senhor, né? No poder do nosso Deus, que Ele é capaz de fazer aquilo que você está clamando, se assim for da vontade dEle. Ore conforme a vontade de Deus, para que a vontade do Senhor seja feita e não a sua. Ore em retidão, ore com humildade, com inteligência, ore em obediência, com responsabilidade e ore sempre. É o que a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orem sempre, constantemente. Orem com persistência. Quantas vezes nós iniciamos um período de oração por uma causa específica e desistimos e paramos de orar? E, amados, o Senhor nos chama a termos perseverança, a orarmos com persistência. Amém? Ore com o coração limpo, ore com simplicidade. Às vezes a gente se preocupa com belas palavras, em orar de forma bonita. E, na verdade, tudo que Deus quer é um coração sincero, é um coração quebrantado,
é a simplicidade do nosso coração. Não se preocupe com belas palavras, com uma boa oratória, mas rasgue o seu coração na presença do Senhor. Tenha liberdade de se derramar na presença dEle, na certeza de que Ele te ouve, na certeza de que Ele te responderá conforme a vontade dEle. Amém? Sempre de maneira submissa ao Espírito de Deus, confiando no poder do Senhor, certo de que Ele irá respondê-la. Mas lembre-se, Deus tem 3 respostas para a sua oração. Ou Ele vai responder com sim, por vezes Ele responde com sim, por vezes Ele nos responde com não, e por vezes Ele nos responde com espere. Ainda não está no tempo. Espera um pouquinho. Mas, amados, independente da resposta de Deus para a sua oração, tenha em mente de que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que o Senhor te responda um não, mas entenda que aquele não é uma ação benevolente do Senhor na tua vida. Mesmo que o Senhor te responda com um espere, creio que o Senhor está te capacitando, creio que o Senhor está te amadurecendo, está forjando o seu caráter para te conceder aquilo que você está clamando. Amém? Mas lembre-se disso, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amados, vamos falar um pouquinho também agora sobre o poder da oração. A oração ela é um canal do poder sobrenatural de Deus que flui para aqueles que oram. Deus ele cura problemas físicos, emocionais, psicológicos. Ele tem poder para transformar vidas, situações, circunstâncias. Paulo diz que Deus ele supre todas as nossas necessidades. Em Filipenses capítulo 4, verso 19. O poder de Deus ele opera em qualquer situação e por isso a oração ela tem poder. Não que ela tenha poder em si mesma, mas o Deus que ouve a nossa oração, ele é poderoso para agir, para intervir. Tiago, ele escreve sobre o poder da oração e ele diz o seguinte, Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Amém, queridos. Que palavra maravilhosa que Tiago nos traz nessa noite, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus, por meio das nossas orações, pode promover curas, trazer restauração, trazer renovo, trazer direcionamento. Como nós lemos aqui, a oração feita com fé curará o enfermo, curará o doente. Nosso Deus é poderoso para trazer cura ainda hoje. Ele não mudou, nós é que mudamos, nós é que não oramos mais como a igreja primitiva vivia em oração, né? Nós precisamos, em nome de Jesus, ser despertados urgentemente, enquanto igreja brasileira, para impactarmos a nossa nação, para impactarmos o nosso estado, a nossa cidade, com o poder do Evangelho. Amém, queridos? Mas lembre-se, o poder não está no intercessor. Ele é o elemento passivo, aquele que recebe. O poder está em Deus. Ele é o elemento ativo. Ele é aquele que age. Não existe oração poderosa. O que existe é um Deus poderoso. Um Deus poderoso que vê a aflição do seu povo, que ouve o nosso clamor, que conhece as nossas necessidades e vem nos socorrer. Esse é o nosso Deus, que ouve,
que hoje ouve as nossas orações, que responde às nossas orações conforme a sua boa vontade. Amém, queridos? Que Deus nos desperte a vivermos uma vida de oração. Temos vivido dias tão difíceis, né, em nossa nação, no mundo todo, com o coronavírus. E eu gostaria de finalizar lendo para os irmãos o texto que está em Filipenses capítulo 4, que diz a palavra do Senhor no versículo 6: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, nesses versos que nós lemos, Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 7, ele vai falar da oração como antídoto contra a ansiedade. Esses últimos dias nós temos encontrado muitas pessoas ansiosas. Ao conversarmos com as pessoas, percebemos muita gente com crise de ansiedade. E, amados, que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração, enchendo o nosso coração com a sua paz. Mas como o seu coração pode ser guardado da ansiedade? Por meio da oração. É o que Paulo vai falar aqui para a igreja de Filipos. Meus irmãos, não andem ansiosos, mas apresentem diante de Deus as vossas ansiedades. Coloquem diante de Deus, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, diante de Deus. Lancem diante de Deus, orem. E orando ao Senhor, vocês terão paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E aqui é a ideia de um guarda que está na sentinela, que está lá protegendo a nossa mente. E é como que quando a ansiedade ela tenta entrar na nossa mente, esse guarda que é a paz do Senhor vai dizer: não, ansiedade aqui você não entra não. Essa mente está protegida pela paz do Senhor. Portanto, queridos, em nome de Jesus, que Deus traga esse despertamento aos nossos corações nessa noite, que a paz de Deus domine o seu coração e para que isso aconteça, viva uma vida de oração. Ore ao Senhor. E eu gostaria de encerrar o nosso breve momento de estudo bíblico com uma canção muito conhecida por muitos irmãos, uma canção da nossa harpa, o hino 577 da nossa harpa cristã. Amém? Que diz assim: em fervente oração, em o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor
ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, se o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Tudo deixares no altar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesse momento, Senhor. Queremos clamar para que o Senhor, em nome de Jesus, desperte a Tua igreja a vivermos uma vida de oração. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta nessa noite, por meio da Tua palavra. Nos desperta a buscarmos a Tua face, a crermos na Tua intervenção, a crermos, Senhor, que o Senhor responde às nossas orações, sim, conforme a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ó Deus, enche o coração do Teu povo com a Tua paz que excede todo entendimento. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, amados, em nome de Jesus. E na próxima quinta-feira nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre oração. Não perca, esteja acompanhando conosco. Teremos mais 2 estudos sobre oração. Estaremos trazendo reflexões muito relevantes para nós. Amém? Então, esperamos você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.